A partir de agora, o programa Ponto de Fé. Com o passar do tempo, muita coisa tem mudado. Depois da ida do homem à Lua, temos hoje a ida do homem ao mundo virtual. Nos Estados Unidos, um influenciador digital foi preso por dirigir seu veículo usando óculos de realidade virtual. Mas não para por aí. Toda essa tecnologia tem dado muito o que falar. E não são apenas os óculos de realidade virtual que têm prejudicado as pessoas. Um aparelho pequeno, que cabe na palma de uma mão, tem prejudicado muitos. Um estudo americano comprova algo que observamos no dia a dia. A maioria dos jovens e adultos, até a faixa de 40 anos, faz do telefone celular uma companhia indispensável nas refeições. É muito importante, mas eu mexo no celular, principalmente na janta, assim, que eu janto sozinho, sem a minha família. Aí eu boto um vídeo ali de um conteúdo que eu gosto e vou comendo, nem percebo que eu tô comendo, fico ali só vendo o celular mesmo. A gente sempre mexe no celular pra ver uma coisa ou outra. Nem sente o sabor da comida. Verdade, não sente mesmo não, porque você tá no telefone e você até esquece de comer na hora, né? O jovem que veremos agora foi muito prejudicado por causa do aparelho celular. 100% telinha, viu? Comia, não sabia nem se conseguia colocar comida na boca, de tanto que ficava de olho, né? Era difícil, era complicado. Almoço, jantar, café da manhã. Eu não conseguia largar o celular antes. Eu ficava 100% focado só no celular, assistindo vídeo, jogando, não fazia outra coisa. Reconhecidos como a geração Z, os jovens, cada vez mais, estão dependentes do aparelho celular e fazem com que ele se torne uma extensão dos braços. Tentar eu tô tentando, é basicamente mesmo um processo aí, só que é aquela questão, deixar mais ele escondidinho ali, mas eu ainda tô levando ele pra mesa. Se ele não tiver comigo, eu sinto falta de alguma coisa ali. Uma extensão do braço, né, quase. Toda a tecnologia que tem como intenção ajudar, acaba por muitas vezes prejudicando quando não é bem utilizada. Assim também, famílias que querem ajudar acabam errando por não saberem o que de fato fazer. É por isso que nós temos um trabalho voltado às famílias nas nossas igrejas, porque entendemos que as pessoas têm sofrido por conta desse vício que vocês acabaram de assistir aí agora. As famílias não se comunicam, os filhos dentro de casa, não dentro de casa, se vocês me entendem, se trancam nos seus quartos, muitas vezes deixam as coisas para fazer depois e acabam não fazendo, tudo por conta, pastor Rider, desse vício, nessa coisa que hoje em dia tem controlado as mentes das pessoas, esse vício na tecnologia. O senhor aqui conosco no Japão, o senhor pode falar muito bem, quantos não são e não têm esse mau hábito, esse vício de ficarem quase que o dia inteiro, ou às vezes até o dia inteiro, varam na madrugada no celular, pastor Rider? 何人の人たちが依存症によって家族関係が滅んでいるのでしょうか。多分この番組を見ているあなたも同じように多くの依存症などによって悩んでいるかもしれません。でも私たちは皆さんを支え、どのようにして幸せを与えられることができるのか。皆さん、あなたの人生は本当に変わりたいでしょうか。家族関係が良くなりたいでしょうか。ではこの番組を聞き続けてください。 Pastor Emerson está na nossa central de atendimento, pessoas, pastor Emerson, que têm sofrido com esse problema. O senhor faz, por exemplo, o atendimento aos casais. Muitos casais também têm problema por conta desse vício na tecnologia. Creio que diversas pessoas já o procuraram para relatar esse tipo de problema. Não existe mais
a comunicação, um já não tem mais tempo para o outro e, sem perceberem, acabam até mesmo vivendo como divorciados dentro da própria casa. Tem muita gente nos assistindo agora que está enfrentando essa situação. Tem gente que está agora nos assistindo e está concordando com o que estão assistindo porque isso tem destruído a vida dela, a vida da família, a vida dos familiares. Mas se essa pessoa precisa de ajuda e ela quer a nossa ajuda, Pastor Emerson, ela pode ligar agora para a nossa central de atendimento, que nós temos pessoas preparadas para ajudá-las. Exatamente, Bispo Alexandre. Infelizmente, o celular, propriamente o celular, né? Ele tem sido o grande vilão da separação dos casais. Quantos não são os relacionamentos que têm ido de mal a pior devido a esse vício? O vício do celular, o vício da internet, onde os casais acabam não tendo tempo um para com o outro, né? Um fica de um lado na internet, o outro fica do outro lado. Vão dormir assim, vão dormir ali diante do celular, na tela do celular. Não tem o diálogo, não tem mais aproximação, e isso vai trazendo consequências para o relacionamento. Jovens que se aprofundam cada vez mais em sites de bate-papo, de relacionamento, aonde vem a frustração e a decepção e passa a não acreditar mais no amor. Quantas não são as pessoas, Bispo Alexandre, que infelizmente estão vivendo isso na sua vida diariamente? Vai dormir celular, acorda celular, durante o dia celular e passa assim a vida. E estão precisando de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar a todos, através do 053-413-1661, 080-9725-1661. E ainda que o seu problema não seja de ordem, como nós vimos aí, o vício do celular, da internet, seja o seu problema físico, você agora está passando por um momento difícil, é a depressão, é a angústia, é a vontade de morrer, ligue para nós e nós estamos aqui, Bispo Alexandre, à disposição de todos que precisam de ajuda. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos que ligarem. Você pode pegar o seu telefone. Se é para usar, então use para fazer o que é certo. Use para fazer o que vai te ajudar. Isso mesmo, você pode pegar aí o seu aparelho aí agora, deixar o seu nome, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé para abençoar a sua vida. Eu estava pensando aqui no que o jovem relatou, o aparelho ele se tornou uma extensão do corpo dele, né, da mão, e é daí para pior, se a gente não abrir o olho, se a gente não buscar ajuda em Deus, a situação de fato, só tende a piorar. Assim como você vai assistir agora o testemunho do Franklin. Ele era viciado no celular, teve o seu relacionamento prejudicado, mas conseguiu vencer essa situação. Você vai acompanhar agora. Eu era uma pessoa assim, não digo triste, mas eu era revoltado, né? Eu tive problemas com vícios com videogame, né? Tive problemas no casamento. E devido aos vícios, né, de ficar muito tempo no videogame, a minha esposa, ela ficava de lado, né? Eu ficava, às vezes, até noites jogando videogame e ela sempre de lado. E isso acaba frustrando, né? Mais a ela do que a mim, porque eu não sentia, eu vivia no meu mundo, né? Eu voltava do trabalho e eu já entrava no videogame. E ali eu perdi muito tempo aqui no Japão. 7 anos eu perdi com esse problema de videogames. Também tive dores de cabeça constantes, né? Doía quase todos os dias a ponto de chegar a vomitar, de tão forte que eram as dores de cabeça. O meu fundo de poço foi no momento que eu ia trabalhar com a minha esposa, né? Só que como eu vivia no meu mundo, eu ouvia música com fone de ouvido e ela não. Só que ela nunca me comentou nada. Durante muito tempo isso se passou, né? E eu lembro de um momento que uma vez eu entreguei um fone de ouvido para ela, para ouvir comigo. E ela falou assim para mim, em depoimento, depois, que foi o dia mais importante, mais feliz da vida dela. Nossa, mas aquilo me doeu tanto. Me doeu tanto e ao mesmo tempo me acordou. Aquilo fez com que eu acordasse. E aquilo, eu vi que
tudo que eu estava fazendo era só para mim, era egoísmo. Eu era uma pessoa egoísta, eu não pensava nela. Ela estava sempre comigo, sempre do meu lado, mas eu estava sempre ausente. A minha esposa começou a vir. Ela começou a vir e eu comecei a criticar. Eu comecei a tacar pedra. Eu falava mal, falava que ela estava ficando louca, que eu ia pedir divórcio. E ela, toda vez que eu ia dormir, ela me ungia. Ela me ungia. E por causa das dores de cabeça constante, eu resolvi ir. Porque eu vi uma mudança na vida dela. Eu falei, não, então eu vou querer conhecer. Aí eu comecei a vir. O interessante foi que eu fiquei uma semana com dor de sem dor de cabeça e não comentei nada com ela. Aí depois eu falei, olha, legal, eu já estou uma semana sem dor de cabeça. Aí passou a segunda semana, eu também não tive dor de cabeça. E aquilo foi me motivando a buscar, né, a vencer as minhas lutas, as minhas dificuldades, os meus problemas. E foi fazendo a reunião de libertação, né? Comecei vindo nos domingos, depois quarta-feira, sexta-feira. Aí eu, né, consegui a minha libertação, não tenho mais problema com videogame. Tenho meu casamento restaurado, eu e minha esposa agora a gente se dá muito bem. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Do jeito que eu era, como eu criticava, né, eu falava mal. E depois da minha transformação que eu tive, eu me sinto outra pessoa. A minha esposa também vê uma diferença em mim, né? Os meus pais também veem uma diferença em mim, né? E lógico, a gente também nota, né? De como eu era, as pessoas não podiam e não gostavam de ficar ao meu lado, né? Porque eu falava muito palavrão. Eu era uma pessoa muito negativa, falava muita bobagem. Então isso acabava com que as pessoas se afastassem de mim, né? E agora não, agora, né, a gente tem paz, a gente fala direito, conversa bem, né? Tudo mudou. Não importa se o amor vira ódio. Ele era um homem muito cafajeste. E ela sempre atrás de querer saber quem era a pessoa. Eu fiquei com o fósforo aqui e o palito aqui, eu abri o álcool e derramei. Se sobreviver parece ser impossível. A minha esposa, vindo do trabalho, sofreu um terrível acidente de carro. O médico falou que as chances de sobreviver eram 1%. Ou até mesmo, se você já não acredita mais que a vida pode ser diferente. Eu estava no meu limite. Eu só queria morrer, eu só queria tirar a minha vida. No altar, Deus faz tudo novo. Perdoei ela, perdoei ele. 2 famílias restauradas. A nossa e ela hoje que tem a família dela também. Eu tinha 1% de chance de sobrevivência. Esse 100%, né, de fé depositada no altar voltou pra gente 1000%. O Espírito Santo se apossou de mim. Na hora foi tão maravilhoso, sabe? Porque naquela hora eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Nova vida no Rio Jordão. A maior fogueira santa da história para a sua nova história. Saiba como participar. Em Hamamatsu e em todos os templos da Igreja Universal. Pessoas têm sido abençoadas na igreja, como você acompanhou o depoimento dessa pessoa que venceu o vício do videogame, que afetava a família, afetava o casamento. Agora, eu queria falar com você de um algo a mais. Mais do que ser abençoado, nós temos e estamos agora nessa caminhada, nessa fé da campanha de Israel para uma nova vida no Rio Jordão. Ou seja, Deus tem mais do que bênçãos para nos dar. Deus, ele tem uma vida nova, novinha para dar para cada um desses
que colocarem as suas vidas à disposição de Deus. Você vai acompanhar agora o testemunho do Washington, você vai ver um antes e um depois. A gente começava a frequentar raças de moto, encontros de moto. Todas essas motos que a gente tinha, que eu tinha na verdade, né? A gente roubava, eu desmanchava. Meus problemas começaram já na minha infância mesmo, né? Meus pais, eles vieram de um lar cristão, então automaticamente eu nasci num lar cristão, né? Mas eu lembro que já numa certa idade, por volta dos 7, 8 anos de idade, meus pais já pararam de ir na igreja, né? Então quando começou os problemas dentro de casa, havia muitas brigas, muitas contendas, discussões, né, entre meus pais, entre 13 para 14 anos, eu decidi querer trabalhar. Falei, bom, eu vou trabalhar que pelo menos eu vou ter meu dinheiro e eu vou poder sair, eu vou poder viver a minha vida, né? Não vou ficar também dependendo dos meus pais. Nos meus 14 anos, eu comecei a ter interesse em ter motos. Foi assim que começou a minha vida no rolo de moto, né? Começando a ter vários tipos de moto. Com 15 anos eu já andava para baixo e para cima de moto. Comecei a entrar no mundo do desmanche de moto, através de um amigo, né? Na época, eu lembro que eu comecei a fazer um trabalho para um rapaz no bairro que eu morava, que ele era traficante. Né? Nas madrugadas eu colocava ele na moto, levava ele para onde eles precisavam, como se fosse um mototáxi, mas do crime, né? Entregava drogas para ele, tudo, e recebia um dinheiro. Conheci pessoas que roubavam, então eu comecei a ter o interesse de fazer como eles faziam. Né? Não só traficar, mas também roubar motos. A primeira vez que eu saí com um amigo meu, a gente estava na estrada onde ligava ali uma cidade a outra, e a gente viu um casal, uma moto, né? E aí eu falei pro amigo meu, vamos pegar essa. Vamos parar, você saca a arma, pega e leva. E a gente roubou essa moto. Essa moto que era uma moto que a gente usava para poder empinar. E a gente começava a frequentar raças de moto, encontros de moto. Mas todas essas motos que a gente tinha, que eu tinha na verdade, né? Ela vinha dessas aqui que a gente deixava nesse estado. A gente roubava, eu desmanchava. Então era dessa forma que eu estava levando a minha vida. Estava roubando, né? A mão armada, levando aquilo lá que era dos outros, né? Que eles conquistavam trabalhando e eu queria conquistar roubando, né? Aí teve um fato assim que ficou muito marcado. E nesse dia a gente foi em 2 motos e a gente viu um casal de jovens subindo a avenida. Então quando a gente chegou num determinado momento, a gente abordou esse casal. Meus comparsas desceu tudo armado e pegou a moto deles, né? Falou que era um assalto, pediu para eles ficar quietos, deitar no chão. Além de ter roubado a moto, decidiu arrancar o tênis do casal para levar o tênis embora. Só que numa dessas que ele voltou e arrancou o tênis, então deu tempo para o casal poder visualizar a minha placa e depois, não deu uma semana, a Polícia Civil bateu em casa. Então eles deu voz de prisão. Levantou o distintivo, já com a arma apontada, falou: é a Polícia Civil, a gente vai levar sua moto e vai levar você também, porque a casa caiu para você. E a gente quer saber onde estão os seus comparsas. E a gente quer saber onde está a moto que vocês roubaram do casal lá em Campinas. Eu ia ficar preso, né? Mas a minha mãe, ela já estava orando por mim. Minha mãe já estava indo à Igreja Universal, né? Liguei para ela da delegacia, liguei no trabalho dela para falar com ela. Falei para ela o que aconteceu. Graças a Deus eu não cheguei a ficar preso. Logicamente que eu tive que pagar com um serviço público, né? Então eu vi ali como se fosse, não vou dizer um livramento, porque naquela época ali eu não cria em Deus, assim, nas orações da minha mãe. Mas eu achei ali que foi uma chance. Passou o tempo, eu me casei, né? Então eu pensei assim, bom, agora eu vou dar uma sossegada. Só que não, né? Não saía para roubar, mas saía para beber, saía para as baladas, saía para festa, era recém-casado. Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e eu deixava ela para sair para a rua, para sair com os amigos. A gente sempre brigava.
além de, assim, de xingar um ou outro, né? A gente acaba se agredindo um ao outro. Minha esposa já estava grávida já do nosso segundo filho, né? Teve até um certo momento onde eu agredi ela grávida. Depois, né, dessa agressão, a gente para pensar, né? Uma pessoa que a gente quer bem, né? Uma pessoa que a gente quer o melhor, né? A gente acabar agredindo, não só, no caso foi a minha esposa, mas o meu filho que estava dentro dela, né? Então eu me senti muito mal, ao ponto de pegar e reconhecer e falar assim, eu preciso de ajuda. Então foi nessa que, lembrando dos convites que a minha mãe sempre fez para ir à igreja, eu resolvi ir à igreja, né? Só que eu tinha um conflito dentro de mim, né? Então eu pensei comigo assim, eu vou na igreja, eu vou participar dessa reunião, vou fazer uma oração, creio que eu vou ter um alívio ali momentâneo, mas na hora que acabar a reunião, eu vou ser o primeiro a sair dali. Eu lembro que do lado da igreja tinha um bar, né? Eu até pensei, quando acabar a reunião aqui, não sei como é que vai ser, se vai ter um alívio ou não, mas qualquer coisa eu já saio e já vou ali pro bar mesmo. Na verdade eu não entendi muita coisa, nem lembro o que foi falado. Só lembro que quando acabou eu levantei para sair, quando eu ia saindo da igreja, dentro do salão da igreja, eu escutei uma voz gritando, né? Ô rapaz, uma voz meio rouca, né? Era o pastor da igreja, né? Era um jovem, bem jovem. Eu falei, o que esse rapaz está me chamando? Esse pastor está me chamando, né? Aí eu peguei e fui. Aí ele me cumprimentou, tudo bem, como é que é seu nome e tal? Eu me apresentei para ele, poxa, senta aí, vamos conversar. Aí ele começou a me orientar, perguntou o que eu estava passando, qual eram os meus problemas, e eu comecei a falar para ele, né? E para minha surpresa, ele começou a me orientar e falar que tudo aquilo lá que eu estava passando teria uma solução, né? Se eu buscasse ajuda em Deus. Então, pelas palavras dele, eu já fiquei, vamos dizer assim, eu saí dali feliz. Então eu fui pensando, poxa, aquele homem nem me conhece e falou que vai dar tudo certo para mim. Ele nem sabe, por exemplo, assim, o que eu estou vivendo, né? Então foi aí que eu resolvi voltar, né? Eu voltei num domingo, fui até com a minha mãe, e acabou a reunião, ele veio me orientar de novo, me cumprimentou, veio conversar comigo. Então eu comecei a ir, porque toda vez que eu ia lá, ele falava comigo, eu me sentia bem. Então, frequentando, participando das reuniões, ouvindo as pregações, a partir daquele momento eu decidi, na verdade, a querer mudar de vida. Eu lembro que teve um batismo, e eu falei, eu vou me batizar. Aí eu fui no domingo, levei uma roupa, acabou a reunião, fui lá e me batizei. Eu me arrependi, né, de tudo aquilo que eu vivi lá atrás, né, de tudo aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu causei de mal para as outras pessoas, né, me usurpar daquilo que não era meu, roubar aquilo lá que outras pessoas que trabalhou para conquistar, eu me arrependi de tudo aquilo lá. Após assim, a minha entrega total, né, nas reuniões a gente sempre ouvia falar do Espírito Santo. Então foi quando eu comecei a buscar Deus, né? Buscar o Espírito Santo. E numa das reuniões de domingo, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Onde que eu vi que realmente minha vida ela passou a ser de fato e verdade uma nova vida, né? Porque o batismo nas águas, ele é pra gente se arrepender, né? O que passou a valer mesmo de fato e verdade foi aquele domingo onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Onde teve, de fato e verdade, assim, foi constatado, né, que eu tinha uma vida nova, né. Minha esposa veio também para a igreja, se converteu, desceu as águas, se batizou, recebeu o Espírito Santo e está comigo, né, nessa jornada, nessa caminhada da fé, né. Os anos se passou e ela está do meu lado, né. Além do Espírito Santo, ela que tem me auxiliado, né. Depois de estar, né, aqui no Japão com a minha esposa, a gente tem 2 filhos, e nossos filhos eram crianças, e a gente veio para o Japão e eu deixei eles no Brasil. E depois de 1 ano aqui no Japão, a gente sentia muita falta deles, só que a gente ainda não tinha condição de ir no Brasil buscar eles. Eu me lembro que numa fogueira santa,
Eu sacrifiquei tudo que eu tinha, tudo que a gente tinha ganhado no mês e o que eu tinha dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Para que então Deus ele viesse fazer algo impossível. E uma irmã dela, do nada, liga para minha esposa e fala: eu quero ir para o Japão trabalhar para conhecer aí e vamos aproveitar e vamos levar seus filhos. A gente vai comprar aqui, a gente vai tirar o passaporte dele, a gente vai pagar tudo aqui, as passagens dele, e a gente vai aí e vamos levar eles para vocês. Esquenta a cabeça que a gente vai fazer tudo aqui do Brasil, a gente só precisa da autorização de vocês para poder viajar com eles. Então, o altar, ele surpreende a gente, né? Ele responde, né? Hoje, né, minha família é uma família feliz, eu sou uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa completa. E estamos, mas o principal, né, nessa caminhada na fé, mesmo, vamos dizer assim, passando por lutas, né? Todo mundo passa por lutas, mas o Espírito Santo sempre tem sido a minha força, né? Hoje uma vida totalmente transformada, uma vida nova, uma vida não só, como nós havíamos dito, abençoada, mas uma vida de Deus, uma vida diferente, uma vida nova. Se você quiser saber mais a respeito dessa que é a maior de todas as campanhas que temos na Igreja Universal do Reino de Deus, você pode aí acessar universal.org/localizar e encontrar a Universal mais próxima da sua casa. Agora nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. E você aí, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, vamos orar e pela fé, Deus irá lhe abençoar. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, orando, meu Pai, com todas essas pessoas que necessitam da Tua ajuda. Pessoas doentes, pessoas que não dormem, pessoas com problemas no casamento por conta do vício, pessoas que andam desesperadas, que já não querem mais viver, que já desistiram, meu Senhor, de suas vidas. Por elas e com elas nós oramos agora. Meu Deus, eu me recordo o que o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, eu oro, meu Senhor, para que o prometido se cumpra, porque tem pessoas orando conosco agora que creem, meu Pai. Tem pessoas orando conosco agora que estão conosco nesta campanha transformadora de Israel para a nova vida no Rio Jordão. Senhor, então que já desde já o Senhor possa se mover na vida dessas pessoas, agir na vida dessas pessoas para que esses problemas cessem, que esses sofrimentos, meu Pai, deixem de existir e que essas pessoas, meu Pai, recebam do alto a força do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, para que a vida de cada uma delas possa Te glorificar, possa ser como testemunha viva, meu Senhor, da Tua existência nos dias de hoje. Meu Pai, nós entregamos nas Tuas mãos todas as famílias, todos os jovens,
todos esses que oram conosco, meu Senhor, e na autoridade do Teu Espírito, meu Pai, nós já desde já te agradecemos, porque eu tenho certeza de que o Senhor ouve a minha oração e abençoa todos estes que estão orando conosco. Todos que deixaram seus nomes para a oração, de familiares, meu Senhor, que não estão aqui no Japão, mas que estão longe, sejam todos agora abençoados, é o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse sofrimento, meu Pai, chegue ao fim e que essas pessoas, com a ajuda do Teu Espírito, possam, meu Pai, ter uma vida diferente, uma vida que te glorifique hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós consagramos e abençoamos também este copo com água, que ao bebermos, meu Pai, sejamos fortalecidos. É o que nós determinamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba com fé. Pra ser um filho de Deus, o mundo tenho que esquecer a velha vida, abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra. Temos que crer na palavra, sermos fiéis a Jesus. Então Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai agir, Ele vai transformar as nossas vidas. Hoje nós temos a Santa Ceia e gostaria de convidar todos. Nós estaremos aqui na nossa sede nacional. Pastor Hider, o senhor estará na Ryuzen. O endereço e os horários, por favor. 私たちは今日生産式が行われます。住所は静岡県浜松市中央区龍禅寺町622です。特に大切な礼拝は夜8時からです。皆さんをお待ちしております。Nós estaremos aqui em Shizuoka-ken, Hamamatsushi, Chioku, Kitateira-jimacho, 211-19 na Avenida Ekinan Odori. Que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus que transforma vidas, abençoe a todos vocês abundantemente. Sabe o que representam estes elementos? O alto preço pago pelo Senhor Jesus para quem deseja uma nova vida. A Santa Ceia é a cerimônia privada entre Deus e seus filhos. Um momento de íntima comunhão, em que à mesa recebemos do Pai o verdadeiro alimento para nossa alma, separado somente para aqueles que, por meio de um pacto, renunciam às suas vontades, para se renderem totalmente à vontade de Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, em Hamamatsu e em todos os templos da Igreja Universal. Olá, meus amigos, o próprio Espírito Santo venha guiá-los para que então vocês possam alcançar a plenitude da vida eterna que existe no reino de Deus, no reino dos céus. Agora, falar em reino dos céus, não há como uma pessoa entrar no reino dos céus sem o arrependimento. Esse é o custo, é o preço da entrada no reino dos céus. Mas o reino dos céus é o tesouro oculto
oculto, escondido. Claro, o reino dos céus não é como uma feira que você compra à vontade, que você chega assim de qualquer hora, qualquer momento você... Não, o reino dos céus, amiga e amigo, é o reino de Deus. É onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina por toda a eternidade. Então, para você estar com Ele por toda a eternidade, você tem que entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Mas para você entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender. E o arrependimento, preste atenção, o arrependimento não é um sentimento. Você não tem que sentir vontade de se arrepender dos seus pecados. Não. Você tem sim que decidir na sua cabeça, não no coração. No coração a gente sente vontade de fazer ou não fazer, mas na cabeça a gente decide, não, eu quero, eu determino, eu aceito esse custo, esse preço, esse sacrifício. Eu determino deixar os meus pecados, a minha vida errada, a minha vida de desordem. Eu deixo essa vida de desordem para entrar no reino de Deus, para poder chegar no reino de Deus, o reino dos céus. Pois bem, quando você decide isso aqui na sua cabeça, então você diz, eu aceito, eu me arrependo. Quer dizer, me arrepender não é sentir, eu sinto remorso, pena, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você não tem que sentir, você tem que querer. Não, eu determino deixar essa vida desgraçada, essa vida de escravidão do pecado. Eu quero viver uma vida nova. Se você quer entrar no reino de Deus de graça e ter a cidadania do reino dos céus, a cidadania do reino eterno. Jesus disse, aliás, João Batista começou pregando o quê? Para preparar o caminho de Jesus, ele disse assim, arrependei-vos. E por causa disso, ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado, João Batista. Jesus, depois que foi tentado pelo diabo, começou o seu trabalho, sua missão, seu ministério, com essa palavra, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Arrependei-vos, essa é a palavra. Mas um arrependimento, repito, não depende de vontade, de sentir vontade ou não sentir vontade, de deixar o erro, o pecado, a vida desastrosa. Mas depende de uma decisão, uma determinação na sua cabeça. Você decide, eu quero e eu vou pagar o preço, mas eu vou conquistar. Porque se você determinar, se você decidir, não interessa se você sente isso, sente aquilo. O que interessa é o seguinte, eu quero e vou. Pronto. Isso se chama fé inteligente, fé racional, fé audaciosa, a fé que toma posse do reino dos céus. Deus abençoe a todos. Amém.